A respeito de susto em Silent Hill, acho que eu já contei essa história a Dudu aí. Eu também tinha o costume de jogar à noite, de madrugada, com fone de ouvido. E eu tava jogando Silent Hill 2. E eu tinha mania também de, como qualquer adolescente, ficar no Mirk, no IRC, aquele negócio lá de bate-papo, né? Aí eu usava aquele bicho lá. Aquele bicho é o Avalanche, que assim, de hora em hora ele soltava a bexiga do trovão, né? Essa daí é... Puta que pariu. Já pode imaginar o final da história. Aí, de hora em hora, era um trovão que ele soltava. Aí, nesse dia, eu tava jogando Silent Hill 2 e, por coincidência, na hora que eu visualizei o Parent Head, deu a hora. Aí, meu amigo, na hora que o trovão bateu, apareceu o bicho, eu pulei da cadeira, a cadeira de praia, né? A cadeira abriu as pernas, o fone de ouvido torou o fio. Uma desgraça dentro de casa, né? Bem-vindos a mais um Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, o Maisena Man, e eu não tenho estrutura psicológica pra jogar jogos de terror. Aqui é o Frozen, e o único eu sou eu. Você tem certeza que o único você é você? Oh. Vamos pensar que tu tá bebendo enquanto grava isso. Na verdade, vamos ter certeza, né? Fala galera, aqui é o Atila e eu encontrei a garotinha de 7 anos com cabelo preto que se perdeu na névoa. Menino. Aqui é o Snape e se esse podcast tivesse demorado mais, ele caberia num Drop Frame Sandwich. O quê? Isso é de Resident Evil, cara. Não. É DJ o Sandwich, né? A galera tá com uma referência aí, viu? E aí, pessoal, meu nome é Hag e eu estou aqui só pra ver a desgraça dos outros enquanto eles jogavam. Meu amigo, pois a minha, inclusive, agora que o Hag falou em desgraça, eu vou fazer um bônus aqui, eu vou colocar na descrição aqui do podcast um vídeo de eu jogando jogo de terror em 2013, no antigo canal que eu tinha, com minha desenvoltura maravilhosa e com um susto lá. Mas não cliquem, viu? Não é pra clicar no vídeo, nunca. Mas ele vai estar lá. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e depois de jogar um game desses de terror, eu tenho que assistir um documentário sobre Jesus Cristo depois pra conseguir dormir de noite. Conheço essa teoria aí, viu, Bruno? Não é minha não, roubei de outra pessoa. Pra balancear as forças, né? Sim, galera, é isso aí. Vamos falar hoje sobre nossas experiências com jogos de terror. Eu que, assim, cara, eu tenho de verdade, eu tenho um problema com esse gênero, cara. Porque eu sou uma pessoa que normalmente eu entro muito no game, eu me sinto realmente como protagonista. E, cara... É o game dos outros, né? Se assustar. Exatamente. Esse clipe... Inclusive no game dos outros, esse clipe aí que os Snape se referiram, eu vou deixar na descrição também. Cara, eu entro muito no... O que me fez, assim... não jogar tantos jogos de terror, né? Enfim, aí o papo de hoje vai ser compartilhando nossas experiências sobre alguns títulos que a gente fez uma seleção aqui. E vamos ver aí. Vamos comentar também um pouco dos aspectos dos jogos e tal, mas... eu tô afinzaço de fazer esse programa, cara. Que ânsia, a gente remarcou ele 3 vezes porque eu queria realmente que todo mundo tivesse presente, cara. A Ismael fica bebendo aí, caindo na sarjeta, não quer gravar com o cabo, fica dando hidrobo. E ele é o mais engraçado que eu tenho certeza, então... Não. Então vamos pro papo que vai ser foda, caralho.
Bom, galera, eu quero puxar aqui um jogo que não foi um jogo, que nunca existiu, que tantas vezes a gente já falou aqui, que é o PT, cara. Que foi, na verdade, foi o melhor jogo de terror, o Smiley vai concordar comigo, que jamais existiu, cara. E digo mais, o melhor jogo que teve pro PS4. Aí você vai sair daqui levando chicotada no lombo, viu, amigo? Dessa sua opinião. Eu vou apoiar meu amigo. Se Smiley disse é verdade e acabou. E o PT é o quem melhor. não concorda tá errado. Pronto. Tá errado. O pior tipo de susto que você pode ter num jogo de terror é aquele que, assim, o jogo ele vai te enchendo de tensão, vai te dando tensão e você vai subindo o medômetro. Aí você vai chegando no pico e você vai achando, caralho, eu vou ter um susto. Essa porra vai me assustar a qualquer momento. Aí o jogo vai e te dá um pequeno alívio, sabe? Ele te dá um alívio assim, um sustinho pequeno, uma coisa pra você achar que passou. E você baixar a guarda. Aí vem o susto, bicho. O PT, ele faz isso assim... É só uma demo, mas ele faz divinamente bem. Ele faz de um jeito tão bem que eu tava jogando com um colega meu aqui em casa, porque obviamente eu não aguento jogar só. E a porra da alma do Satanás lá, quando tem uma hora que ela pega na sua roupa assim, do nada, e grita em cima de você. Eu dei um grito lendário dentro desse condomínio que eu moro aqui. Que minha mãe veio do outro quarto, abre a porta, meu filho, o que é que tá acontecendo? E sei, meu colega, a gente tá achando assim, gritando em equipe, tá ligado? Que a mãe desse rapaz não deve ter imaginado, bicho. Se abraçando assim, Eu particularmente acho que o mais importante no jogo de terror é você se sentir imerso, né? Tipo, você tá jogando um jogo que tem uma atmosfera tão bem construída que você consegue se transportar pra dentro daquele ambiente, ou seja, você sente que você próprio tá ameaçado, não é seu personagem, né? Aquilo tá te infligindo medo, porque tu acha que aquilo é real. Então eu acho que isso é o mérito de um jogo de terror bem feito, é quando você consegue de fato ficar assustado, ou você junto com a trilha sonora que vai mudando, vai acompanhando os acontecimentos do jogo, você vai ficando mais tenso, vai ficando mais calmo. Eu acho que PT é um exemplo maravilhoso aí de um jogo que consegue fazer isso muito bem. Esse jogo aí, cara, eu joguei a demo, porque esse jogo ele tem duas versões, né? Você consegue fazer o final normal e o final especial que você revela que na verdade é um Silent Hill, né? O projeto ia ser um Silent Hill com aquele ator lá do Norman Reedus, né? O Norman Reedus, ia ter o Del Toro. Mas, cara, esse jogo aí eu joguei e tal, mas quando eu vi o fantasma, aquela mulher lá, não tem condição não, desliguei logo. Sem condição. Parabéns pra quem conseguiu fazer o final verdadeiro aí, porque... Escuta aí, tem uma hora que você passa e olha pra cima e ela tá no teto se tremendo. Sério? Assim, bicho. É sério? No segundo andar, ela tá encostada lá no segundo andar. Bicho, a primeira vez que eu vi, eu digo, vá tomar no seu cu com essa merda. Eita. E o gráfico é muito bem feito, né, cara? Cara, é lindo, o jogo é foda, doido. É um cenário bem... O melhor jogo que já teve o PS4, eu não sei o que vocês discutem. O PT ele se vale de um fotorrealismo muito grande para fazer tudo funcionar nele. Tanto é muito real o gráfico, quanto ele se vale de alguns recursos que a mente humana já sabe que é para lhe assustar mesmo. De vez em quando você tá andando, você se sente indefeso toda hora, você não tem para onde correr, você tá sempre acuado, e de vez em quando aquele jogo dos infernos, do capiroto, joga a desgraça daquela alma aparecendo num canto que parece que ela vai pular no seu pescoço e dar uma lambida no seu ouvido. Eu tive a péssima experiência de jogar ele e chegar nessa parte que o Eduardo falou, de olhar pra cima, não vi o fantasma atrás, nem na frente, nem do lado, nem na geladeira. Eu pronto, estou a salvo. Quando eu olho pra cima que aquela desgraçada tava olhando pra mim, a sensação que eu tive foi, senhor, se eu tremer, me leve em paz. Foi horrível. Daí pra frente, tudo que eu consegui sentir nesse jogo foi que se eu afrouxasse um pouco as pernas, a merda descia. Então, PT foi uma experiência maravilhosa como jogo de terror. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieve. You can't trust the tap water.
Só gostaria de dizer uma coisa sobre o PT, que foi uma das minhas tristezas com o jogo, que eu comecei a jogar ele, fui avançando e avançando e avançando, e sempre com aquela mentalidade: eu já sou um homem crescido, eu já tenho a voz grossa, pelo amor de Deus, eu não posso me assustar com isso. Aí eu entro na praga daquele banheiro e a porra do feto fala mais grosso do que eu. É mesmo, caralho, doido. Rapaz, acabou toda a minha moral. Dali pra frente eu olhei, eu posso chorar, eu posso me tremer, eu só posso aceitar aqui que eu já perdi pra esse jogo. E a questão dos puzzles, eu concordo com o Ismael. O maior problema que eu achei no PT, no começo dá até pra você entender alguma coisa que tá acontecendo, mas pra você fazer o final verdadeiro mesmo, não tem lógica nenhuma aquele puzzle final. Ande pra não sei onde, dê 3 passos pra não sei o que, pegue um telefone e atenda num horário que você nem sabe que horário é aquele, faça qualquer coisa, gire, cante as músicas do Gugu, a porta se abre e você sai. Ai, pra lá. Pra mim, ele só se perdeu naquele final. Dava pra ter feito puzzles bem melhores do que o que ele inseriu no final. Mas a atmosfera dele... Pode ser justificar por pressão da Konami, né? Sim, com certeza. Qualquer coisa que tem Konami no meio, já se sabe que... Ali foi a última chance da Konami e da franquia se reerguer. Então, tchau. Cara, acabou brigar e deixar pra lá. Eu sei que a gente vai falar de Resident Evil mais pra frente, mas é inevitável você comparar, né? O PT com Resident Evil 7. Evil 7, Porque é muito parecido, assim, o gameplay do jogo é muito semelhante e eu tenho certeza que o desenvolvimento do Resident Evil 7 bebeu um pouco dessa fonte. Um negócio meio que puxou A própria Resident Evil Engine, né, que eles desenvolveram justamente para o Resident Evil 7, depois resvalou para outros jogos da Capcom, parece, o gráfico lembra muito do PT, cara. Pois é. Bem realista, eles estão, deu tanto certo essa engine aí que tá sendo usada aí no Devil May Cry 5 e em outros jogos da Capcom, ou seja, o negócio tá dando certo mesmo, ela é bem versátil, isso eu gostei. É uma engine leve. Eu acho uma engine muito boa para jogo de terror, porque ela valoriza muito a iluminação. Sim, cara, sim, isso é verdade. Então, tipo assim, como é um jogo que se passa em uma casa fechada, você sai em determinados momentos, o Resident Evil 7, mas no PT, eu acho que você passa o tempo inteiro dentro da casa, não é isso? Isso. Então, tipo assim, é muito importante que tenha essa transição de luz e sombra o tempo inteiro, tu não sabe se você viu alguma coisa. E a engine, quando você tá fazendo um jogo fotorrealista, ela faz toda a diferença, né? Pra isso aí. Um efeito que eles utilizam muito nessas engines é a questão da aberração cromática também, que é pra passar um realismo maior. Você não sente como nos outros jogos que tem aquele colorido excessivo em tudo. Ele é um jogo mais desbotado, por assim dizer. Ele passa um realismo em tudo que você tá vendo ali. É muito bacana. Tanto o PT, o Resident Evil 7 e o Outlast, eu também sinto o Outlast nessa mesma pegada, só que com a mão do capiroto pesando mais forte. Cara, na época que saiu essa demo, eu não tinha PS4. E eu só vim comprar o PS4 uns 2 meses depois, 3 meses depois, acho que alguma coisa assim do tipo, quando já tinha rolado a confusão todinha e o jogo saiu da PS Store. E então minha experiência com o jogo foi através de stream. Eu lembro bem de uma pessoa jogando e você começa a rodar no cenário, aí abre uma porta e começa de novo lá do início da demo e você começa a rodar, e cada vez que você vai rodando aparece aquelas mensagens do rádio explicando o que foi que aconteceu, dando a entender que a pessoa tinha morrido e tal, e o cara começa cada vez que ele vai rodando, ele, não, tem alguma coisa errada, eu tenho que começar a explorar, e o cara vai explorando, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro, e quando ele olha de novo para a direção, digamos assim, reto, que ele precisava seguir, aparece a porcaria do espírito na frente dele gritando. Bicho, aquilo deu uma dor no peito, cara. O medo foi tão grande, mas tão grande, tão grande. Eu, caramba, bicho, que negócio massa, bicho. Massa. Não, você... Não. Tipo assim, aquele medo desgraçado que você sente, você olha e diz, que negócio massa. Bem feito, velho. É muito bom.
Uma coisa que eu tenho dificuldade acentuada pra entender até hoje, como é que, por exemplo, Smiley joga um jogo de terror gostando, sabe? Eu jogo jogo de terror pelo desafio, sabe? Porque é difícil. Assim, difícil não jogar tecnicamente, difícil porque você vai ficar morrendo na vida real. Assim, eu gosto muito de jogo de terror pelo seguinte. Via de regra, jogo de terror geralmente tem muito puzzle pra resolver. Sim. Sempre tem muito puzzle. E aliado à tensão que a atmosfera do jogo lhe entrega, eu acho muito mais desafiador. Então, por isso que eu gosto tanto desse estilo. Tá entendendo? E quando o jogo é bem feito, assim, como esse, o PT, ao contrário de The Evil Within, que é uma bosta, de mal feito, eu vou logo dizendo aqui. Começou a brigar. Não quero estar errado, então não vou discordar. Então, assim, é um jogo bastante competente no que ele se propõe. Pra mim, ele, assim, talvez ele não fosse um bom Silent Hill, porque... Jogo não, cara, assim, pera aí, homem. O Bruno tá passando mal. Tá mordendo uma grade uma hora dessa, viu? Tá errado. Talvez ele não fosse, quando lançasse um jogo completo, não fosse um bom Silent Hill, assim, pelo menos pela parte dos puzzles, eu tive muita dificuldade em encontrar sentido naqueles puzzles para poder avançar no jogo. Já o Silent Hill, pelo menos os clássicos, pelo menos até o 4 no máximo, que foi até onde prestou. O 3. Assim, o 4 ainda dá para considerar um Silent Hill. Mas assim, até o 3 é canônico, né? E lá, você tinha os puzzles, todos eles tinham uma explicação. Você lia alguma coisa assim, aí você tinha que decifrar aquilo ali fazia completo sentido pro jogo, tá entendendo? É uma coisa, é meio diferente. Eu sei que não é a mesma equipe fazendo e tal, então é uma coisa a se considerar. Nem as mesmas drogas que usaram. Pois é. Mesma cor, inclusive, mesma seringa. O jogo de terror pra mim é fichinha. Eu sentar e permanecer na mesma posição durante horas de tanta tensão, eu ficar com uma angústia tão grande que a mão fica gelada e suando. Eu fico muito tenso jogando jogo de terror, mas curto pra caramba, sabe? Mas assim, eu sei que é algo que mexe realmente comigo, entendeu? Não tem... O jogo de terror pra mim é quando eu tô preparado psicologicamente pra poder jogar. Eu acho que o objetivo de um desenvolvedor, um diretor, um produtor de um jogo de terror é exatamente esse, é mexer com o psicológico, né, do jogador. E, cara, eu também sinto medo, os jump scares que tem em determinados jogos, às vezes eu tenho que parar um pouquinho, peraí, calma aí, deixa eu me recompor e voltar a jogar. Eu acho muito legal quando eles conseguem fazer isso, sabe? Quando tu consegue realmente se afetar com o jogo, sabe? Eu acho que esse é o objetivo. Por mais que eu sinta medo, eu gosto de jogar o jogo de terror à noite, no meu quarto e com o quarto fechado. Porque por mais que pareça masoquismo para alguém que tem muito medo, pra mim é um ambiente perfeito para você jogar e se sentir de fato naquele ambiente, sabe? Então... Infartar e morrer nu. É por essas e outras que eu prefiro muito mais me sentir envolto e naquele ambiente, por exemplo, do Zelda, que você não precisa estar morrendo a cada 5 minutos, sabe? Não aguenta, joga Zelda. Cara, falando aí do PT, né, que é derivado de uma franquia famosa, o Resident Evil, cara, eu acredito que foi o primeiro jogo de terror de muita gente, assim, jogo de survival horror, né? Foi justamente esse jogo que trouxe essa leva de jogos da década de 90, de terror, teve o Resident, aí veio o Silent Hill, aí por aí vai, né? Eu comecei, na verdade, com o segundo jogo. Cara, eu comprei esse jogo, comprei não, né? Na época do Play 1 era tudo pirata mesmo. Você ia na bodega do lado, comprava um bolo de jogo. Entre eles tinha o Resident 2 no meio. Cara, eu acho que eu demorei uns 6 meses pra criar coragem pra jogar esse jogo. E aí tinha que ser com meu primo do lado, porque senão ele jogando e eu lendo FAQ do lado.
Esse primo de Bruno é lendário. Ele é uma figura oculta que acompanha ele nos jogos. Ele vem quando ele vai jogar com meu primo aí, bicho. Sei o quê. Pois é, cara, esse jogo aí. Eu tenho muita propriedade pra falar do segundo, que foi o primeiro que eu joguei da franquia. Cara, só a introdução do game, apareceu aquele zumbi do primeiro, assim, olhando pra trás, ó, bizarro, incidente, não sei o que. Caralho, bicho, aí eu desligava o videogame na hora. Que Mario, o homem tá. Como é que a pessoa desse jeito, bicho? Nem eu, doido. O coragem, mas é coragem. Como é mesmo? O cara, né? Desliga o videogame na introdução do jogo, vai tomar no cu, doido. Olha, esse Resident aí que o Bruno tá falando, cara. Eu tomei um dos maiores sustos da minha infância, que foi quando você tá na delegacia, você passa do lado da janela assim. É clássico do Resident. E é porque assim, aquela janela quebrando. Todo mundo, né? Todo mundo. Não, claro. Mas aquela. É porque assim, é um quadradinho assim de 30 por 40, eu acho. Menos. Mas faz o barulho como se fosse uma chapa de 2 km de vidro caindo do céu. Uma zoada do caralho. Bicho, eu jogava no 64, meu controle caiu no chão, doido. Eu desliguei na hora e vai tomar no cu, doido, com essa merda. Bicho, essa porra desse jogo, cara. Assim, eu tenho uma dificuldade, como eu já mencionei, de jogar jogos de terror. E ainda maior de concluí-los, porque a coragem tende a se acabar no meio do caminho, tá ligado? Cara, tu falou que tu jogou no Nintendo 64, inclusive o Resident Evil 2, ele foi um pequeno milagre, né, no 64, porque sim. Ele foi um jogo que foi feito pra disco e o modo como eles conseguiram comprimir o jogo pra ele caber no cartucho do 64 foi um negócio impressionante, assim. Tinha CG, né, que era raro. Tinha tudo. Sim. Tinha tudo, as duas campanhas, tudo. Inclusive o cartucho pesava o tanto de um tijolo, né? Se você jogasse, alguém matava. Porque eu lembro quando eu peguei ele a primeira vez, caralho, que porra é cartucho pesado da porra. E você olhava assim por baixo, ele tinha uns ferros assim, do lado do como é que se diz? Do dente principal do cartucho, sabe? Ele tinha uns ferrozinhos assim pra fora e tal. O cartucho era todo diferente. Você sentia o peso dele nessas... Ele era mais rígidozão e tal, era todo diferenciado. Pra conter o demônio dentro. O engraçado do Resident Evil é que, pelo menos nos 3 primeiros, eles repetiram algumas cenas clássicas pra dar susto. Por exemplo, no 1 você vai andando no corredor, aí explode explode não, quebra as janelas e aparecem os cachorros lá, os zumbis, né? Aí acho que é o primeiro grande susto do jogo. No Resident 2, ele repete a mesma ideia. Você andando, acho que na parte da delegacia, aí você passa em frente uma sala. Você entra numa sala que o preso era levado para poder ser interrogado. Aí quando você sai, passa pelo vidro, a porra do vidro explode e aparece um leaker bem grandão do nada lá. Gera aquela tensão, você solta o palavrão, pausa e pensa, puta que pariu, de novo? Mesma pegadinha de novo, mas pra época foi muito marcante o Resident Evil. Acho que é como o Bruno disse, por ser o primeiro jogo de terror de muita gente, tudo era novidade, com tudo você se assustava. No 2 ainda tinha, acho que era o Mr. X? Mr. X. Isso. Mr. X. Passando pelo corredor, vinha o corno explodir a parede, e você ficava, pelo amor de diabo, isso aqui. Aí começava a correria. No 3 tinha o Nemesis, eu comecei a jogar de trás pra frente. Eu comecei a jogar o 3, depois o 2... Eu pensei que era o jogo, do final pro começo. Caralho! O bicho é monstro na programação mesmo. Mas, nessa questão da pegadinha, a Capcom conseguiu se superar, porque no primeiro jogo pulava a merda daqueles cachorros. Pra mim o jogo já podia ter acabado ali, que eu já tinha morrido do susto mesmo. No 2, pula o Licker. E no 3, tem a maldição de uma cena da janela, que se você voltar num ponto lá, o Nemesis pula pela janela, quebrando tudo, parecendo que tá caindo um bloco de 2 km de vidro em cima do seu ouvido.
como eu comecei a jogar o 3 e fui depois voltando, né, pro 2, depois o último foi o 1 que eu joguei, a primeira vez que eu vi o Nemesis, que ele aparece assim do nada, e ainda por cima a tela fica cinza, preto e branco, não lembro exatamente, e lhe dá a opção de escolher, e você fica, eu escolhi o quê, macho? Enfrentar esse bicho, correr, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Aí você faz a primeira tentativa de enfrentar ele, as armas furreca e termina ele enfiando aquele tipo, tentáculo que sai da mão dele na boca da Gil, e ela caindo no chão. Eu, pelo amor de Deus, mas como é que pode? Enfim, o jogo é muito massa, bicho. O famoso Menezes, né? Menezes. Menezes, ó, bicho. É o Menezes. Menezes é bom. Cara, tipo assim, todo mundo que jogou Resident Evil, pelo menos um jogo da série, hoje em dia, depois já de adulto, depois de muito tempo, quando joga um jogo de terror, se você passar do lado de uma janela, você já vai esperando, você vai devagar. Porque traumatizou uma geração inteira. Você tem que esperar o jump scare, né? Cuidado com spoiler, que alguém não jogou Resident Evil 7? Joguei. Eu joguei. Eu joguei via stream, joguei assistindo os outros jogando. Bruno, ele emula o primo dele na stream, tá ligado? É só o spoiler intermediário. O spoiler intermediário do jogo. Certo que tem um boss lá que é a véia. Que prostituta. Assim que vai começar a batalha com ela, é do mesmo jeito. Quebrando a porcaria da janela, a véia pulando na sua frente, segurando seus pés, você desesperado, atirando na cara da véia pra poder a véia soltar e você sair correndo. Que o susto é grande também. Você tá subindo uma escada, né? Ela quebra a janela, ela te puxa, você se desvencilha e começa a boss fight com ela, né? E aí, porque é difícil pra cacete. Você tem que rodar pra poder descobrir que tem uns itens lá pra poder utilizar na arma que você tem. Resident Evil 7 é um jogo do caralho. O Resident Evil 2, eu acho que ele trouxe muita coisa que depois dele se tornou, pra franquias de jogos de terror, se tornou meio que padrão. O que ele tinha em relação ao 1, que diferenciava mais, é que ele tinha mais de um final, né? Mais de uma rota que você podia seguir no jogo. Você tinha 2 personagens jogáveis, você podia zerar com um, você podia zerar com outro, e tinha acontecimentos diferentes. Acabava no mesmo final, né? Salvo engano, Resident Evil 1 também tinha vários finais, não tinha tanta alteração na rota. Isso. Assim, mas tinham eventos chaves, como a parte da Rebecca, quando, se não me engano, é o Chris que fica envenenado. Você tinha algumas decisões que você tinha que fazer que alteravam o decorrer do jogo. Barry vivo, Barry morto. No geral, eu concordo. O Resident Evil 2 ele refinou muito a fórmula do primeiro e acabou trazendo, não só para a série Resident Evil, mas foi para a grande maioria dos jogos de terror que vieram após ele. Acabaram pegando muito do Resident Evil 2. O esquema de chaves, os puzzles, tudo dele acabou fazendo escola para outros jogos que vieram mais na frente. E ele era para ser um jogo completamente diferente, né? Durante a produção dele, eles fizeram um Resident Evil que não era como a gente conheceu a versão final. Ele era diferente. O ambiente da delegacia era totalmente diferente, o foco do jogo era outro, né? Aí o Mikami, em determinado momento, ele não estava satisfeito com a produção do jogo e mandou começar do zero. Aí é que foi se tornando um jogo mais cinematográfico, um negócio mais parecido com o que se tornou Resident Evil 2. Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieve, you can't trust the tap water. Esse beta do 1, do 2 eles chamavam de Resident Evil 1.5. Isso. A personagem mulher até era outro nome, era outro design. Tanto que a roupa dessa personagem aí, que tava no beta do 1.5, vai ser uma das roupas da Claire no remake, do Resident Evil 2 Remake. Já tá confirmado que vai ter essa costume dela aí. E por sinal, o Bruno vai jogar em live, viu? Fora o 2, o 3 eu joguei muito pouco. Os 5 e os 6 são jogos de ação, não cabe aqui discutir eles nesse programa. Agora o 4 eu joguei muito, cara. Eles mudaram bem a gameplay do jogo. O 4 é excelente, é um ótimo jogo. Puta merda. É um estilo de jogo que até hoje o pessoal tenta emular, né? A posição da câmera, até hoje é referência. E cara, foi um passo à frente na época, na franquia, porque trouxe também muita coisa nova, se tornou um jogo mais dinâmico e tudo, com um foco um pouco maior na ação dessa vez, né? Não era um jogo de terror como a gente estava acostumado. Na época foi muito bem-vindo.
Depois do 4, eles meio que saturaram essa fórmula, tanto que o 5 e o 6, cara, o 5 até vai lá, você consegue jogar, é um jogo legal, mas ele é totalmente voltado pra ação. O 5 é um excelente jogo de ação, principalmente pra você jogar co-op, mas um péssimo Resident Evil. Exatamente. Agora, o 6 é uma desgraça, macho. O 6 é ruim demais, pelo amor de Deus. E Bruno não satisfeito em me fazer jogar o 5 e nem queria que eu jogasse o 6 também. Compra. Não, o 5 é bom, é ok. Mas o 6, cara. E o 5 ele tem um co-op bacana também, né? Você joga legal. Inclusive, foi? O 6 virou Call of Evil, Resident of Duty, é uma coisa meio... com Quick Time Event. Com Quick Time Event, justo. Não dá não. O jogo é muito ruim. Eu vi o Cliff Bleszinski falando sobre Resident Evil e Gears of War, a relação. Que ele diz assim, que ele se inspirou muito em Resident Evil no 4 para fazer o Gears of War, e Resident Evil acabou bebendo na fonte de volta quando foi fazer as sequências, e acabou perdendo a essência, sabe, o próprio Resident. Que a gente sabe assim, que por exemplo, o Resident 7 lembra muito mais Resident Evil, apesar de ser em primeira pessoa, do que o Resident 5 e 6. Já mais disparado. Sem dúvida, não tem comparação. O 7, ele é um jogo que ele é um retorno às origens, total. O 7 é fantástico, assim, fazia muito tempo que eu não jogava um jogo que eu me sentia daquele jeito, sabe? Porque o esquema de exploração de itens do jogo é muito bem feito, a ambientação da casa é fantástica. Eu acho muito legal quando tu tá jogando um jogo que, tipo assim, tem um backtracking que você não sente que é backtracking. Tu tá evoluindo no jogo, tu tá passando, tá chegando numa área nova, mas no jogo tem determinadas partes que você tem que voltar para a mesma área, só que por baixo do piso, você tem que passar por trás da parede para pegar um determinado item. Então, tipo assim, a exploração é muito bem pensada do jogo, e os gráficos desse jogo são muito, muito massa, são muito bem feitos, sabe? Então dá um medo do caralho mesmo, 7. Torna o desenho da casa do Resident Evil 7, torna até o ambiente vivo, entendeu? Não parece só, tipo, que nem como é a importância dos jogos do Resident Evil 4 ou do Resident Evil 5 e tal, mas era só, tipo, corredor, entendeu? Você vai andando. Só que nesse não, você tem a sensação que de fato aquela casa, entre aspas, é viva, entendeu? A casa de fato existe, a casa tem diversos cômodos, tem passagem secreta pela casa, é um negócio muito legal, entendeu? Você sente que alguém morava ali de fato, né? Que é uma casa decadente, e você consegue entender que há uma lógica estabelecida na exploração. Tu vai do canto A pro canto B, mas tu sabe por que tu tá fazendo aquilo. Tu tem que chegar num determinado cômodo da casa pra achar um item que tu vai pendurar na área tal. Quando tu pendurar, tu vai abrir um alçapão, que é pra poder prosseguir no jogo. Enfim, e sem contar que, tipo assim, você sai da casa em determinados momentos, mas mesmo as outras áreas do jogo são muito legais também. Essa boss fight que a gente falou, da chefe lá, da mulher da casa, né? A mãe, é muito foda, porque você tem que jogar junto com o cenário pra ganhar dela, né? São 2 andares e você tem que, tipo assim, administrar tua munição, tem que atirar contra ela, causar dano, e ao mesmo tempo você tem que fugir. Então tu tem que ficar caindo do segundo andar pro primeiro, tu tem que voltar, tem que tomar cuidado com a armadilha que tem também. Então, cara, o 7 pra mim, sem brincadeira, se tornou assim um dos meus favoritos da franquia. É muito, muito bom mesmo. Espero que se resolverem fazer o Resident Evil 8, né, depois do remake aí do 2, os caras continuem bebendo da mesma fonte, cara, porque é isto que a gente espera da Capcom, entendeu? Isso. Tipo, qualidade, cara. Capcom andou durante muito tempo aí mal das pernas, mas o que a gente espera da Capcom é qualidade. E mostrou que a equipe que ainda está dentro da produtora é capaz de produzir bons jogos. Resident 7 é um exemplo disso, entendeu? Eles estão voltando, né? Estão voltando o Mega Man, o Devil May Cry, o Resident 2 Remake, eu acho que agora vai. E o Resident Evil 7, ele vendeu bem, cara. Então ele teve uma boa recepção, uma boa crítica também. Realmente agora, com o remake do 2, a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque o foco tá todo nele agora. E com razão, porque esse remake do 2, eu acho que é a coisa mais aguardada do momento que há em termos de videogame. Não tem outra coisa. Ele é o que tem, assim, de mais aguardado já pro começo do próximo ano, né? Eu fiz até uma comparação recente sobre a questão do remake do Resident Evil 2,
que o Resident Evil 2 estaria para a série Resident Evil, como Final Fantasy VII está para a série Final Fantasy. Eu concordo plenamente. É o jogo mais aguardado, é aquele jogo que marcou. Quem jogou na época ficou abismado com a qualidade do jogo e sempre imaginou como seria ele refeito. Tanto que houve o remake do Resident Evil 1, foi uma maravilha, mas mesmo assim a maioria dos fãs ficaram com aquela esperança de ver o 2 um dia sair naquele estilo. O hype já existia, né? Quando começou o rumor, não, Capcom tá produzindo o remake do Resident 2, aí o pessoal já começou a entrar no hype. Aí apareceu o Japa lá dizendo, não, a gente vai fazer o remake. Aí não tem notícia nenhuma mais, passa um hiato monstruoso sem falar nada sobre o jogo. Aí todo mundo diz, puta que pariu, a Capcom desistiu. Só que aí vem a Capcom, mostra o projeto, cara... Não só o projeto, né, Átila? Porque quando eles mostraram o 2, ele já tava em etapa avançada de desenvolvimento, ele já vai sair em janeiro agora. Pois é, tipo assim, o cara mostrando lá o gameplay, olha, se tu atirar aqui, a gente tá tentando fazer que o tiro, o ataque que tu dê no zumbi vai causar um dano diferenciado, aí ele mostra o cara atirando no braço do zumbi caindo e o gorezão, assim, bem forte, e o zumbi partindo pra cima de você, cara, tipo assim, a Capcom, o auge da Capcom retornando, entendeu? E tá foda de matar os zumbis nesse, porque já vi tiro de shotgun, queima-roupa, não garante morte do zumbi não, mas não. O zumbi fica sem rosto, com metade do torso e ainda andando pra cima de você. Eles mudaram um pouco a câmera do jogo também agora, né? Aquela câmera não é aquela câmera fixa que a gente tinha nos Resident Evil antigos, então é uma câmera mais acima do ombro dele, que é algo mais parecido com... É uma mistura do Resident Evil 4, nesse sentido, né? É uma fixa um pouco mais dinâmica, né? Ele tá mesclando a câmera do Resident Evil 4 com o que eles utilizaram naquele jogo, Resident Evil Revelations 2, entendeu? É uma mistura dos dois. Eles estão mesclando, entendeu? Tá ficando bacana. O famoso Revelatons, né? Aquele erro de impressão que teve da capa do jogo. Revelatons. Eles erraram a capa, é foda. Oxe, é sério? Não. Deve ser parente do Tony Hanks, que nem o povo falava antigamente. Uma coisa que eu acho interessante sobre a série Resident Evil é porque ela tentou se transformar constantemente. Você tem o Resident Evil 1, que foi aquele terror mais inspirado em um Alone in the Dark da vida. Você teve o Resident Evil 2, que refinou a fórmula. O Resident Evil 3, que começou a tentar mostrar um combate mais dinâmico. Mas nesse meio tempo, você também teve aquela maldição do Resident Evil Survival. Que era uma tentativa da Capcom de fazer um Resident Evil em primeira pessoa e que, pra fazer vergonha, tinha que ter melhorado um pouquinho. É um jogo horrível, não tem graça, um on-rails, meu Deus, E ele é meio que o mesmo fantasma que sobre aquela versão que saiu do Resident Evil pro Wii, que é o Umbrella Chronicles, eu não sei se tu lembra, Bruno. Que, cara, é um jogo on-rails, tipo assim... Ele só usa o universo de Resident Evil, mas ele é um jogo... Gun Survival, né? Não é Gun Survival. Exatamente. Teve o Gun Survival, teve os Outbreak. Tem o Code Veronica X, né? Code Veronica. O Outbreak do PS2 é legal, cara. É legal. O Outbreak era bacana. De co-op, da ideia de co-op pra série. É legal, cara. É legal o jogo. E online. O jogo tinha online na época do PS2. Até hoje, o online do Outbreak 2 japonês tá funcionando, é ativo até hoje. O do americano já rodou há não sei quanto tempo, mas o japonês é ativo até hoje, tem gente que joga, por incrível que pareça ainda. E é um jogo bacana. Eu, infelizmente, na época eu não tive a oportunidade de jogar ele do jeito que deveria. Mas o Outbreak, a série Revelations em si, eu achei muito bacana. Joguei o primeiro no 3DS e o segundo... Eu joguei, salvo engano, foi no Xbox a primeira vez, achei uma porcaria, vim jogar no Switch e gostei, por causa dos controles de movimento. Eu também pensei isso. Porque só por isso, né? A pessoa erra, cara. Pô.
Aí não perde a oportunidade, não, bicho. Aí, se escolhemos tanta porra da plataforma que eu tenho que cortar, porque senão... Vamos perder o trabalho, viu? Vamos. Futuramente ninguém vai... Meu filho, pagando bem eu apareço até em foto, vestido com camisa do Xbox, não tô nem aí. Alô, Microsoft, tá ouvindo, né? Aí. Quando ele virar garoto propaganda, mas a gente vaza o áudio pra poder ele ser demitido. Dead Space é um jogo muito, muito legal também. Ele tem um foco muito grande no combate, mas ele traz algumas coisas novas, né? Tipo, eu acho que diferente do Resident Evil, que tipo assim, o objetivo, pelo menos dos primeiros, embora você tivesse que conservar munição, era basicamente você eliminava a ameaça e seguia, né? O Dead Space ele já traz a mecânica nova que, com a arma inicial que você tem, que você pode inclusive mudar ela de posição, você pode decepar os membros do inimigo, você pode cortar um braço, uma perna. É genial essa mecânica aí. Imobilizar o inimigo temporariamente e seguir, né? Agora sim, o jogo ele já não tem pouca munição, pelo contrário, Dead Space tem munição a sair, a vazar pelo ladrão, assim. Então, se tu quiser matar a fase inteira, você consegue tranquilamente. Ele tem um esquema também de upgrade de equipamento que você vai ter ao longo do jogo, que é legal também, mas mais uma vez, isso é algo que foge um pouco mais da proposta do terror e entra mais na proposta da ação, né? Mas eu achei um jogo legal, eu curti, eu acho um jogo bonito pra época, bem feito. Sim, muito. E ele tem uns jump scares muito pesados também, sabe? Às vezes você tá jogando e você toma um susto do nada. Inclusive até o final do jogo, o finalzinho do Dead Space, ele tem um susto do caralho. O Dead Space, a boa parte do susto que tem no jogo está diretamente também relacionado ao excelente trabalho de sonoro do jogo, entendeu? Se você jogar o Dead Space com fone de ouvido, meu amigo, você se borra de medo, porque o trabalho sonoro, os efeitos especiais, a forma como ele vai chamando sua atenção, que vai acontecer alguma coisa, é muito, 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 muito legal, cara. O Dead Space fez bonito pra época, foi muito bom. Tem essa parte puxado mais pra ação, porque era o que estava acontecendo na época, né? Tipo, o que estava acontecendo era o Resident Evil 5 na época, mas ainda assim o jogo tem uma proposta de terror muito bacana, sabe? Você até questiona assim, um jogo de terror com temática com Alien, com... uma temática meio ficção científica, né? Legal pra caramba. O segundo jogo também é uma evolução do primeiro, consegue elevar, eu diria que também tá por... a evolução equivalente do Resident 1 pro 2, só que o 3, infelizmente, a EA acabou puxando o jogo muito pra parte de ação, né? De ação, aí colocou... Matou a franquia. Humano com arma pra poder ficar atirando em você, quis focar muito no co-op, enfim... Em termos de jogo de terror, ele perdeu muita essência. Ficou muito forçado a forma como eles... Logo de cara, quando você inicia o 3, você já estranha, porque foge muito do que aconteceu, a forma como a EA trabalhou os dois primeiros jogos, entendeu? Você já encara, já vê logo assim, quase que de imediato no jogo, você já aparece o cara lá com uma metralhadora similar de AK-47 atirando em você, fazendo cover, você Call of Duty Zaron. Infelizmente a franquia foi para um lado que não deveria ir, depois disso vendeu quase nada o terceiro jogo, o estúdio foi fechado, a franquia caiu no limbo e não se fala mais nada, entendeu? Uma coisa interessante que eu acho do Dead Space é que ele foi no caminho contrário da maioria dos jogos de terror. Você não tem um personagem que está assustado. No primeiro jogo, o Isaac, ele, desde o começo, ele não expressa muita reação com o que acontece. E ele é um personagem, no primeiro jogo, ele é um personagem silencioso. Você acompanha toda a história, mas você não tem uma interação real dele, uma fala dele.
que se sobressaia. Você passa o jogo inteiro sem saber nem como é o rosto dele, pra falar a verdade. Exatamente. Você tá sabendo mais do background dele através dos audiologs e depois nos jogos posteriores você fica sabendo mais por vídeos também da mulher dele, né? Que a mulher dele vai falando o que é que aconteceu e enfim, tem um... Que é o intuito dele. Ele só está na viagem porque ele descobre que a mulher dele estava na USG Ishimura. Ixi, bicho, nem lembrava disso, cara. Falou disso, viu? Sempre a Pepeca. Cara, A Pepeca. O que eu acho no Dead Space que dá mais medo é o design dos inimigos. Porque, cara, diferente de zumbi, diferente de um personagem humanoide que tu vai atira na cabeça e segue, os inimigos de Dead Space, eles são muito bizarros, sabe? Tipo assim, tem uns bichos que tem só 3 patas e vem andando na tua direção com um andar todo bizarro. E tipo assim, é sempre um ambiente meio escuro. Bizarro e rápido, viu? Tem uns lá que parecem loucos. Exatamente. Então, além de você sentir medo, você sente agonia, sabe? Porque eles são rápidos, você tem que ter uma reação, né, pra poder sobreviver. E, enfim, é bizarro você ver como alguns inimigos do jogo eles não são, tipo assim, nojentos, eles são grotescos na forma deles agirem. Alguns pulam, alguns rastejam, então é estranho, sabe? É uma coisa que causa estranhamento no jogador. Mas isso é interessante nesse jogo, porque ele dá uma recompensa para você na questão do terror. Quanto mais você se aprofunda na lore do jogo, mais você começa a sentir essa estranheza. Porque você começa a ver que os inimigos que você está enfrentando, os necromorfos, não são propriamente monstros. Quanto mais você observar eles e ver a história, você vai ver que são pessoas, são crianças. E a atmosfera do jogo, você falou a questão visual, a questão do design, mas a parte sonora, ela realmente é impagável nesse jogo. Quando você começa a escutar, se não me engano, é no 2 que você tem uns inimigos que são baseados em uns bebês. Sim. Quando você começa a escutar o som dos bebês, você já começa, opa, aqui vai dar merda. Melhor colocar a Pampers. Eu nem fiz e já tô com medo de assumir. O som do jogo realmente é muito bom. A trilha sonora e a sonoplastia do jogo é foda. É muito, muito massa mesmo. E, cara, tem, tipo assim, essas mecânicas que tu tem com as armas do jogo, elas permitem muitas coisas, sabe? Essa arminha que você consegue cortar ou na vertical ou na horizontal, isso é explorado ao longo do jogo. Por exemplo, tem inimigos que eles têm vários tentáculos, tipo assim, eles são meio que arraizados na parede, e você tem que cortar cada um dos tentáculos deles, que é pra depois ele se revelar como ele realmente é. Então, eu acho as armas do jogo bem pensadas, bem legais também. Enfim, eu acho o jogo foda. A arma principal dele nem é uma arma, né? Ele é um engenheiro, é uma arma de... Isso, exatamente. É um negócio de corte, que você corta vertical e horizontal, né? O nome Para realizar reparo aquilo ali. É como se fosse a ferramenta de trabalho que ele tinha, porque ele não tá ali como um marine, ele não é um soldado, né? Ele é um engenheiro que ele tá no resgate da mulher dele. Então, quando ele chega lá, ele meio que luta com o que ele tem em mãos, né? Aí mais pra frente é que ele vai pegando outras armas. Aquela arma que ele usa, que ele lança uns discos, é muito massa, que é tipo... É a mesma coisa, você pega um disco e você lança na direção do inimigo, aí corta o inimigo ao meio ou decepa a cabeça. Eu acho as armas desse jogo foda. Ela encaixa com aquela mecânica que vocês mencionaram mais cedo, que anteriormente aí, que de cortar, de partir o inimigo. Ela casa bem certinho com a arma, porque você tem a opção vertical e horizontal. E é como você tinha que fazer. Tinha que desacelerar o inimigo, porque senão você tava fudido. Porque o bicho, ele era bem imortal, o principal lá que você vê, aquele que é o... 4 mãos, 4 pernas. 4 braços, Ele foi um filho da puta, aquele ali, viu? Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieve, you can't trust the tap water. Vocês chegaram a jogar o Dead Space Extraction lá, Wii? Teve pra Wii e teve pra PS3 ele. Eu joguei pra Wii esse aí. Não. Eu passei muito tempo achando que ele fosse um spin-off. Aí resolvi jogar.
ele é canônico. É um jogo canônico canônico, da série. Ele se passa em que momento da série? Ele explica antes da chegada do Isaac Clarke. Quando você vai acompanhando o jogo, você vai fazendo tudo dentro do Extraction. E você é a pessoa, no fim do jogo, se não me engano, você é uma das pessoas que emite o sinal da Ishimura. Você está fugindo da Ishimura. Só que você vê a merda toda acontecer, como começa a transformação da galera lá dentro. E você, quando está saindo na nave, no fim do Extraction, você vê a nave do Isaac Clarke chegando. E o personagem que está dentro da sua nave tentando mandar mensagem dizendo: não vão, voltem, deu merda, gente. A evolução da raça humana é o restart, volta. É uma coisa assim que vale a pena jogar, porque explica muito do primeiro jogo. Você entende o porquê você chegou até ali, como você chegou até ali no primeiro jogo. Explica a questão da transformação. Se não me engano, o nome da seita do pessoal é Unitologia, que são os adeptos lá que adoram a jossa da pedra do capeta. É muita explicaçãozinha, você vê o começo de tudo. Vale a pena, é um jogo que, por mais seja um shooter tosco, on rails, nem é tosco não, mas é esquisito por ser on rails. Mas ele traz muito da atmosfera dos jogos. E para quem não jogou, Antigamente, o que? 6, 7 anos atrás, eu acho. Lançaram para Android o Dead Space, que também esse é um spin-off que conta outra parte da história também. Vale a pena jogar, a jogabilidade se assemelha assim à da série principal, só que você joga com um personagem chamado Vandal, que tem outra revelação tipo a do Isaac Clarke no final. Vamos falar aqui do que eu considero o melhor jogo de survival horror, o melhor jogo não, a melhor franquia, é Silent Hill. Porque ele, ao contrário dos outros jogos, ele não é aquele jogo que simplesmente quer lhe assustar com um jumpscare. É o jogo que ele quer lhe aterrorizar pela história, por tudo que está acontecendo. E no meio disso tudo você tem que encontrar uma maneira de prosseguir, desvendar os mistérios e prosseguir. É uma coisa para não dormir à noite. Recomendo a todo mundo que joga à noite, com fone de ouvido. Luz apagada. O Fronzen. Oi. Eu não sei você, mas pra mim eu considero o Silent Hill o precursor do gênero. Ele é um terror psicológico. O Resident Evil e o Alone in the Dark, que são mais antigos do que ele, eles trazem um tipo de terror mais... Terror filme B. Terror filme B. Isso. Mas o Silent Hill, eu nunca vou esquecer a frase que tem no Silent Hill Shattered Memories. E o jogo começa dizendo: assim como você joga este jogo, o jogo jogará com você. E é desse jeito, né? E é basicamente isso que eu sinto em todos os jogos do Silent Hill. Quanto mais você se aprofunda nele, quanto mais você vai conhecendo, mais dúvida você tem. E mais medo você vai criando. Chega no momento que você tá, eu descobri isso, eu descobri aquilo, então com toda certeza eu já tô a 2 passos da caldeira do inferno. E você nunca se sente seguro naquele jogo. Basicamente é isso mesmo, você nunca se sente seguro. É um jogo que, pelo menos os que eu considero os jogos mesmo, né? Você vê um inimigo, você vê alguma coisa, corra, não tente enfrentar nada não, corra que é melhor. O primeiro jogo já passa essa insegurança, né? Porque você perde a criança, você sai desesperado na cidade para poder entrar, entra num beco, é atacado, apaga, quando retorna aparece uma suposta policial tentando lhe ajudar num ambiente que é extremamente hostil. Você já fica... Opa! O que é isso aqui mesmo, hein? Peraí, calma. A mulher tentando te ajudar, sendo gente boa, tem alguma coisa errada. O jogo, desde o primeiro, já passa essa sensação de insegurança.
é o personagem extremamente frágil num ambiente extremamente hostil e até certo ponto paranoico, né? Porque quando você avança na história e descobre o que tá ocasionando todos aqueles problemas na cidade, você vê o quão bizarro e tão forte é a história do jogo. Ritual satânico. Tudo no mundo para lhe assustar. Uma coisa que ocorre nesse jogo é muito diferente de, por exemplo, o Reinaldo falou aí no começo, como é o nome? O Alone in the Dark e o Resident Evil. Todo personagem, ele tá lá assim, sem querer estar, cara. Ele não é um super soldado, ele não é nada disso. Então, o controle dos jogos é extremamente ruim, logo a mira é ruim, por isso a minha dica. Corra, porque atirar, lutar, não vai adiantar de nada. Você não é um lutador nesse jogo. Você tá ali pra tentar sobreviver de alguma maneira, inventando os mistérios. E isso daí já é incorporado na essência da série. Que você vê que todos os Silent Hill, todos não, né? Já eu chego no problema. Silent Hill 1, Silent Hill 2, Silent Hill 3, até o 4, que tentou melhorar um pouco o combate, você ainda sente que eles incorporaram a ruindade da programação de batalha que eles tinham, maldita Konami, na essência do jogo. Você não é um guerreiro, como o Smiley disse, e a recomendação é correr. O jogo lhe incentiva para isso. Em vários momentos o jogo lhe dá, praticamente acende uma luz numa porta e diz: corre, desgraçado, que tu não vai fazer nada. Até, né, que a Konami, eu não sei o que foi que aconteceu, qual foi a maconha vencida que ela puxou naquele dia, que resolveu, vamos fazer um jogo bacana, vamos fazer Silent Hill Homecoming. Seu personagem é um soldado, seu personagem é fodão, seu personagem não tem medo de nada, ele luta, ele sabe atirar, ele é o Chuck Norris depois de raspar a barba. Justamente. É uma coisa que levantou a discussão muito, que, por exemplo, todos esses jogos de terror, eles tentaram mudar em algum momento. Alguns mudaram, aliás, nenhum mudou para melhor. Todos pioraram para depois, a exemplo do Resident Evil, voltar ao que era. Mas aí fica a discussão, será que se o jogo continuasse naquela de sempre, no mesmo mecânica, no mesmo estilo de jogo, será que ele não ia saturar? Será que ele não ia virar um Call of Duty? Ixi, Mário. Não, acho que não, ó. Não, eu quero dizer assim, em termos de sucesso comercial. Porque, assim, não vão continuar fazendo o jogo só pra um apanhado de fãs. Mas o diferencial do Silent Hill era a história densa e a temática, entre aspas, demoníaca do negócio, entendeu? É quase o capiroto batendo na tua porta nos jogos, entendeu? Tem um negócio, tem um diferencial, tem um tom diferencial no jogo. Todo jogo que eles lançaram primeiro, aí lançaram o segundo, que tem uma história fudida. O segundo é melhor. Insana. A história do 2 é insana. Criou talvez um dos maiores ícones aí de jogo de terror, que é o Pirâmide. Pronto, perfeito, certo? O 3, eles retornam. Não, vamos resgatar a história, vamos dar uma continuidade, vamos dizer o que aconteceu depois dos episódios do primeiro jogo. Fizeram história sensacional. Muito boa mesmo, uma continuidade muito boa, que na época, aliada a isso, o 3 foi durante muito tempo um parâmetro de gráfico. O 3 era bonito pra caramba, bicho, na época. Muito bonito. O detalhe do 3 é que ele era tão bonito de um jeito que a música tema do jogo, o clipe oficial dela é feito com a personagem do Silent Hill 3 cantando a música nos gráficos do jogo. O problema todinho, pelo menos onde eu vejo no Silent Hill, foi Konami perdendo o rumo, começou a colocar outras empresas para poder fazer os jogos da série, começou a gente que não tem nada a ver, que não sabe, tipo assim, não acompanha a história da franquia, a proposta da franquia, começou a trazer ideias que não encaixaram com o jogo, entendeu? Mas eu acho que o Silent Hill tem um potencial, tem um diferencial, entendeu? É aquele tipo de jogo de japonês que tem a história muito, mas muito, assim, até certo ponto macabra. Ninguém do Ocidente é capaz de fazer, cara. Não é até certo ponto, é totalmente macabro.
Cara, diferente, por exemplo, do Resident Evil, é uma premissa que é sobrenatural, zumbi e tudo mais, mas, tipo assim, o que você tem que fazer tá muito claro. Tipo, existe um vírus, existe um antídoto, você tem que escapar do perigo. O que eu acho que diferencia o Silent Hill é como alguém falou aí no começo, ele é muito psicológico. Ele é um jogo que ele é todo voltado para mexer com a cabeça do personagem e, consequentemente, com a cabeça de quem tá jogando, né? Tanto que boa parte dos inimigos do jogo, eles são reflexo da cabeça do personagem. Eles, tipo assim, por exemplo, o Pyramid Head, ele é uma figura que, quando ele chega em Silent Hill, ele consegue o Pyramid Head, ele se manifesta como um boneco que vai punir ele, vai punir o personagem principal, né? Ele pega isso muito da literatura, né? Eu tava vendo, e o criador do jogo, ele pegou muito do Dostoiévski. Tem um livro dele que é o Crime e Castigo. Eu acho que é o livro mais famoso do Dostoiévski. Eu acho que o jogo é muito mais reflexão, muito mais psicológico, sabe? Do que você simplesmente matar um zumbi e seguir. Então, eu acho que ele causa mais medo por isso, sabe? Como o Attila disse, a história é muito densa dele, sabe? O que você vai descobrir na medida que vai jogando vai tornando ele mais bizarro, sabe? As coisas que acontecem são bizarras. Tem alusão a abuso sexual, suicídio, tem uma porção de coisa que um jogo como Resident Evil só fica na superfície, né? Ele é um jogo que ele vai mais fundo, assim, nessas coisas que, enfim, mexem com a cabeça do jogador. Eu lembro que na primeira vez que eu joguei o Silent Hill, que por todos os motivos que eu já disse em alguns momentos aqui, em outro, até no podcast passado, o jogo já mexeu comigo, sabe, jogando. Me assustou tanto, me deixava tão tenso, que eu meio que sentia, tipo assim, um apreço além do normal pelo jogo. Aí você avança na história e descobre que tudo que estava acontecendo lá, quando acontecia aquelas mudanças de cenário, era a menina que tinha pegado fogo, que estava passando mal, que tinha uma enfermeira cuidando dela, que aquilo tudo era a cabeça dela, que estava criando tudo aquilo. Cara, é muito chocante, bicho. Você parar e pensar, meu amigo, quem foi o louco que conseguiu imaginar isso tudo e colocar isso no jogo, bicho? Você fica assim impressionado, você fica boca aberta. A história passando na sua frente, você jogando e a história rolando, eu fiquei chocado, bicho. Ele, tipo assim, foi um negócio que me marcou muito. Silent Hill 1 me marcou muito, muito, muito pelo peso da história. Aquilo lá não era, tipo assim, não é jogo pra um adolescente, tipo, uma criança que tá entrando na adolescência. Aquilo é um jogo pra adulto, de fato. A temática é muito pesada, cara. É muito, muito densa, bicho. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieve. You can't trust the tap water. A minha história com Silent Hill sempre foi muito próxima, porque logo quando eu e meu irmão compramos o PlayStation 1, tinha saído Silent Hill 1, joguei muito, tive muito medo, odiei a maldição daquele piano por muito tempo. Pronto, tu chegou num ponto. Qual é a lógica do puzzle, bicho? Pelo amor de Deus, até hoje eu não consegui entender qual é a lógica do puzzle. A lógica daquele puzzle, cara, é simples. A lógica dela é matar o jogador de raiva a ponto de ele buscar uma revista e fazer o mercado e venda de revista de jogos aumentar. Cara, eu não entendi, cara. Eu ficava, meu Deus, o que esse quadro quer dizer? Por que eu tenho que apertar a tecla que não faz som agora? Quer ver? Eu putaria, mas eu putaria. Cara, mas... beleza, o Silent Hill 1 eu achei realmente muito pesado. Tudo nele era muito pesado, mas pra mim, o 2 e o 3 foram os que mais marcaram. O 2, o começo da temática dele eu já achei muito interessante, que é o seu personagem recebendo uma carta da esposa dele, que havia falecido há alguns anos atrás, dizendo: te encontro no nosso lugar especial em Silent Hill. Não. Meu amigo, se eu recebesse uma carta da defunta, eu não ia pra Silent Hill, eu ia atrás, era de uma mãe de santo. Eu ia atrás dos irmãos Winchester pra queimar o corpo daquela desgraçada na cova. Eu ia atrás de qualquer coisa. Beleza. O jogo começa com essa temática. Você recebeu a carta. Logo no início dele, você conhece uma mulher que tá na frente de uma cova lá, rezando, chorando, sei lá o que raios ela tava fazendo. Coisa boa não era pra estar em Silent Hill.
E essa personagem você sempre vai encontrando ela, ajudando. E eu lembro quando cheguei perto, após o meio do jogo que eu encontrei essa personagem novamente, ela diz: eu só queria ir pra casa. E você vai acompanhando ela em determinado momento, ela chega numa casa e você diz: mas não é aí que você mora, você não disse que morava aí. Ela: é aqui que eu moro. Esse local só traz sofrimento a ela. É aqui onde eu moro. Este é o meu lugar. Na hora que ela fecha a boca, ela começa a subir umas escadas e tudo começa a pegar fogo e virar um inferno. Caralho. Aí sim, quando eu vi essa cena, aí ela olha pra trás e diz: esse é o meu lugar. É aqui onde eu moro e é aqui onde eu fico. Juazeiro do Norte, só no fogo. A quintura do caralho, ela é aqui mesmo. Aí abre a porta e sai na Rua São Pedro ali. Meio-dia. Essa cena pra mim marcou demais, porque eu achei, porra, qual é o jogo que hoje em dia, na época lá, que chegava e dizia: olha, aqui é o inferno, porra, eu tô no inferno, eu moro no inferno, eu sou o capeta, que se foda você e sua religião, tomo no cu. Eu já fiquei abismado daí. E a outra cena não foi culpa do jogo, foi culpa do meu irmão. Que ele fez? Eu tinha uma mania horrível de jogar a partir de meia-noite. Meu pai é músico, ele saía pra tocar, e lá em casa sempre teve umas caixas de som meio aloprada, uns negócios do tamanho do Megazord. E meu irmão resolvia escutar música e ligava as caixas de som do meu pai no PC. Eu tinha parado o jogo do Silent Hill 2 no canto e voltei a jogar, só que não tinha notado que meu irmão tinha colocado o som na caixa. E a desgraça do local que eu estava jogando não tinha som. E eu fui andando, e isso meu irmão dormindo atrás de mim na cama. Até que eu cheguei na desgraça de uma porta. Eu não lembro de nenhum jumpscare no Silent Hill 2, a não ser esse. E você chega na porta e você tenta abrir a porta e a porta não abre. Aí eu, porra, a porta não abre. Vou dar as costas para a porta e procurar outro caminho. Porque quando você dá as costas, que vem um grito de uma mulher, que eu descobri que a caixa estava quase no volume máximo, que tremeu até a telha, que fez... Pulou eu para um lado, o mouse pulou para outro, meu irmão pulou da cama, todo mundo saiu pulando, os vizinhos se acordaram, foi o inferno. Daí pra frente eu já soube, Silent Hill é coisa do capeta. Quando ele não me fode, quando eu tô jogando, me fode com o som. Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieve, you can't trust the tap water. Sobre a questão do Silent Hill ir montando sua história e fazendo, uma coisa interessante que eu fui notar bem depois, jogando novamente os jogos, é que Silent Hill 2, 3 e 4, eles acabam se ligando diretamente. Se você prestar atenção nos arquivos que você pegar no jogo, a partir do 2, em vários você vai pegar casos de assassinato dentro da Silent Hill, que eram feitos por uma pessoa chamada Walter Sullivan. E isso vai se repetindo. Você sempre vai encontrando jornais com esses casos no 2. E no 3 você encontra casos também que citam Walter Sullivan. E quando você chega no Silent Hill 4, a desgraça do espírito que lhe persegue é o desgraçado do Walter Sullivan que falava nos outros jogos. Eu acho isso muito legal, cara. Dá uma noção de coerência, né? Assim... Eu não gosto do Silent Hill 4, mas a coerência que ele tem dentro do contexto de Silent Hill é perfeito. É muito legal quando eles colocam uma referência muito antiga, coisa tipo assim dos primeiros jogos, e tu vai ver que faz sentido com algo que anos depois os caras criaram num jogo. Eu acho que isso aí acrescenta imersão ao jogo, sabe? Quando tu descobre assim e tem aquele efeito, caralho, sabe? Não acredito. Eu acho muito foda. Alguém perguntou aí do negócio do piano. Eu acho que tu não entendeu na época, porque talvez não entendia ou não entende inglês até agora. Não sei se você entende agora. Mas lá no teu quadro lá que você lê, isso aí foi rejogando que eu aprendi, que na época foi por revista. Tem um quadro que diz uma coisa mais ou menos assim: a história do pássaro sem voz. Aí esse negócio aí de sem voz é pra você ligar a parte do piano que não emite som. Entendeu? É pra você tocar o que tá sem som. No mais, bicho, é um jogo tão de um jeito que, enquanto as outras franquias eles tentam passar a sensação de claustrofobia, deixando você preso dentro de uma casa, de um prédio, de alguma coisa, você tá numa cidade, mas é pior do que você tá dentro de uma casa, porque
você não sabe nada, você não vê nada, você só escuta um monte de som dos bichos, aí de repente vem um pterodáctilo, sei lá o que diabo é aquilo voando. Meu Deus do céu. Fora essa questão do terror em si, que o ambiente passa, a construção do enredo, ela também leva você a... Se você for assíduo na série, pelo menos, você acaba sofrendo só pelo enredo. Quem jogou Silent Hill 1 e gostou muito do Silent Hill 1 e jogou o 3, é inevitável você não ficar incomodado no meio do jogo. Sim. Quando ela retorna para a casa dela e você vê o que aconteceu, quem é aquela personagem, o que você está fazendo. Eu acho que essa altura do campeonato, você dizer o que é que aconteceu, não é mais spoiler não, né, galera? Não, 20 anos depois, descobre que o final... Descobre qual é o final verdadeiro do 1, né? Aí... Pois é. Caralho, bicho, que susto da porra aqui. É o capiroto chegando aí pra te pegar. Rapaz, eu já tava mega tenso aqui, já viu? É o gato do homem. Aí eu bati aqui no computador e a caixa de som caiu atrás. Vocês estão falando de mim, nem... Cheguei! Caralho, a caixa de som caiu, bicho. Eu marquei carreira aqui pra correr pro mundo. Bruno já abriu o documentário aí sobre Jesus Cristo, já tá bem na... Já tá aqui, viu? Netflix já tá aqui, o mouse já tá apontando aqui. Cara, o Bruno tá se manifestando muito pouco, mas não é à toa não. Tenho certeza que ele tá roendo as unhas do pé dele agora, nesse momento. É isso que eu ia dizer, Bruno tá calado, tá com meia hora. Ele... Rapaz, depois de ouvir os relatos aí, meu amigo, Silent Hill eu não jogo nem assistindo os outros no stream mais. Nem fudendo. É isso, levar pro Zelda que é melhor. Que você acertou, é melhor mesmo. Você falou certo aí. É melhor pra você, é melhor pra você. É um jogo que causou um pouco de polêmica aí com quem eu andei discutindo se esse jogo caberia ou não no programa, é o Bloodborne do PlayStation 4, né? Cara, pra mim, ele não é um jogo que é feito pra dar susto em você, ele é feito pra ele deixar, assim, uma sensação ruim durante todo o gameplay, a ambientação do game, a lore por trás de todo o game é baseado nos contos de Lovecraft, né? Porque assim, o jogo começa, você pensa que você é um cara, até então você tá só matando lobisomem, uns monstros esquisitos e tal. Lá, um terço do jogo você começa a desembrulhar a história do game. Aí é que o negócio pega. Você vê que tem a igreja lá, o pessoal tem a tradição de tomar o sangue que dizem que é milagroso, cura todas as doenças. Aí o pessoal começa a virar besta, é a maldição da besta, né? Lá pelas tantas você vê que tem esse pessoal da igreja, na verdade, tirou esse sangue de um ser que surgiu, né, de algum lugar, de alguma dimensão, e desde então eles louvam esses seres e querem trazer eles de volta a todo custo, né? Aí tem as seitas bizarras, cara, tem eles tentando, entre aspas, abrir os olhos que existem no cérebro deles pra poder enxergar esses seres. Cara, é muito bizarro. Quem jogou esse game, eu acho que tá mais ou menos entendendo o porquê que eu considero esse game, assim... Não terror, mas muito próximo. Eu entendo o que tu fala, Bruno. Tipo, o foco dele não é causar medo, realmente. Não é um jogo de terror propriamente dito, mas a lore dele, como ela puxa muito do Lovecraft, né? Ela é bizarra também. Ela é sombria e, tipo assim... Dá pra entender, porque para algumas pessoas pode ser considerado um jogo de terror. Eu particularmente, eu acho que o Bloodborne, assim como os jogos da série Souls, eles são mais focados no gameplay, sabe? É tipo, você aprender como derrotar um boss e, enfim, você morrer inúmeras vezes até você conseguir passar de uma determinada parte do jogo, mas realmente ele tem uns elementos assim que lembram muito jogos de terror, cara. Bem, para mim, o Bloodborne, conversando até com o Maisena, acho que ontem, foi. Eu disse o seguinte: Bloodborne ele não é um jogo de terror, mas ele é um jogo de ação com uma temática de horror. Isso. Ele pega você, se você quiser jogar ele como um jogo de ação, você joga e é uma maravilha, você enfrenta tudo, rasga tudo, mata tudo. Mas para aqueles que se dispõem a buscar o que realmente está acontecendo e ler
o que aparecer e começar a escutar os personagens, você começa a ver que a inspiração, que inicialmente só parece ser é um conto sobre lobisomens, sobre bestas, sobre feras, a inspiração realmente é de Lovecraft. O horror que o Bloodborne traz, ele é um horror mais voltado para seres celestiais, para criaturas superiores. Ele lhe insere no jogo com essa temática do tema o sangue antigo, tema o sangue, tema as bestas, hoje é a noite da caçada, e você vai desenvolvendo isso e descobrindo que, na verdade, a caçada é uma fachada. É tudo uma fachada ali. A igreja está manipulando as pessoas e a igreja já é manipulada. Porque os que realmente descobriram o que aconteceu ou ficaram loucos ou morreram. E aí, isso daí é onde acontece a maior sacada desse jogo. Ele tem um sistema de insight. Quanto maior esse insight, que seria algo como o conhecimento do seu personagem, quanto mais ele conhece do mundo, mais bizarro o discernimento, justo. Mais bizarro o jogo vai ficando. Existem coisas que você só vê se você tiver um discernimento alto. As amidalas, né? As amidalas, para você enxergar coisas no cenário mesmo. Alguns itens você só consegue ver se você estiver com discernimento alto. Isso é uma coisa que eu acho muito, vou até usar a expressão, Lovecraftiana, por assim dizer. E é uma referência muito explícita que o Bloodborne tem à literatura de Lovecraft. É o chefe Ebrietas, a filha do Cosmo. Você olhar para Ebrietas, parece uma criatura do Lovecraft. É uma fusão aí do Cthulhu com qualquer raspa de bocha que apareceu no meio do caminho. Você só sabe que vai sofrer e que deu ruim quando você encontrar ela. O curioso do jogo é porque, como tu disse, né, cara, quanto mais você avança, mais você vai vendo coisas que estavam sempre na sua cara, mas você não tinha condição de ver. A história do Lovecraft, ele sempre passa aquela ideia que existe um ser tão surreal, tão incrível, que no dia que você encara e consegue ver um negócio desse, você morre, você enlouquece. Entendeu? Ele mexe muito com o conceito de insanidade, né? Que, tipo assim, o ser humano ele não é capaz de compreender determinadas coisas que estão além dele, que são dos old ones, né? Então, é legal que o jogo incorpora isso. Você, enfim, você não consegue lidar com a coisa, você vai se tornando insano. O tão legal é porque, por exemplo, um dos itens que faz... Logicamente, você vai lá, vai jogando, aí vai matando o boss, aí vai ganhando conhecimento. Se você ajudar uma pessoa no modo cooperativo, você vai ganhando conhecimento. Mas o jogo tem uns itens que, quando você consome, lhe dá conhecimento. E esses itens, o desenho dele é de um crânio quebrado, rachado, certo? E saindo como se fosse, tipo assim, uma fumacinha da cabeça do cara. Tipo, até a referência disso é voltada. Toda a temática do jogo é muito isso. É o sobrenatural. É a loucura, né? Todo mundo é louco no jogo. Todos os NPCs ou endoidam ou morrem de alguma forma. Ninguém termina o jogo feliz ali, bicho. É depressivo ligado no ombro. Eu lembro que quando o Bruno tinha finalizado o jogo, né, tinha até feito 100% do jogo, aí eu, não, Bruno, vou começar a jogar. Eu avancei mais um pouco, aí chegou um momento lá que você tinha que começar a encontrar alguns NPCs e você sugeria para onde ele deveria ir. Aí eu achando que, tipo, estava fazendo a melhor escolha, comecei a mandar eles para o laboratório onde a gente, entre aspas, nasce no jogo, entendeu? E aí, por fim, acabei vendo que tinha feito uma puta de uma cagada. A temática é muito boa do jogo, apesar de não ter me prendido tanto no jogo. Eu prefiro a série Souls, né? Apesar de até fazer a comparação aqui até um pouco injusto, porque eu acho o jogo, o Bloodborne, bem mais rápido e com uma proposta de combate bem diferente de Dark Souls, mas eu entendo sim que o jogo
pode entrar numa lista como sendo interpretado como um jogo de terror, sei lá, moderno ou alguma coisa assim do tipo, né? Se algumas pessoas, por exemplo, encaram Resident Evil 4 como um jogo de terror, que já é levando a franquia pro lado mais da ação e ainda assim conseguem encarar ele como um jogo de terror, por que Bloodborne também não é, entendeu? Por que o Bloodborne não pode ser classificado como tal também? Eu lembro de uma passagem do Bloodborne que eu achei muito foda, que foi quando você enfrenta aquele lobisomem. Eu, na minha gameplay, eu mandei a galera pra igreja, sabe? E você, eu não lembro agora como, mas você poupa a vida do lobo lá, do aquele lobisomem, e ainda diz pra ele ir pra igreja também. É isso que acontece. E quando você volta, ele tem matado todo mundo, cara. Sabe? Aí você fica você fica sentindo peso, sabe? Caralho, bicho, eu matei a galera todinha. Eu poupei o lobo e sacrifiquei as ovelhas aqui. E você fica, puta, bicho. Me pegou isso aí. Fiquei #reflitão. O Bloodborne, ele, pra mim, eu já tinha achado a jogabilidade dele muito interessante. Os gráficos dele, para a época que ele lançou, eu tinha achado interessantes também. Apesar do frame pacing do jogo ser uma porcaria. Ave Maria. Drop feio. Mas uma coisa que eu levo muito em conta em jogos é o jogo tem que mexer diretamente comigo, tem que me fazer pensar de alguma forma, seja em puzzle, seja no enredo, chegando até mim e me interessando. Como eu gosto muito da literatura de Lovecraft, o Bloodborne já caiu como uma luva no meu gosto pessoal. Mas teve uma coisa dele que foi o ápice, assim, pra mim, que daquele momento esse jogo eu tenho que investir um tempo nele para descobrir o que é que realmente está acontecendo. Quando eu estava jogando, eu fiz essa questão de mandar o pessoal para a clínica, eu já fiz a questão de mandar o pessoal para a igreja. Tem um detalhe da igreja também, que se você mandar uma senhorinha para a igreja e depois mandar uma mulher jovem, toda bonita que tem lá, e você começar a pegar itens com a senhorinha, que são, salvo engano, são frascos, aliás, nem lembro qual é o item que ela dá, e começar a pegar frascos de sangue dessa mulher bonita que você mandou pra lá, a senhorinha fica com ódio e mata a jovem. A prostituta, né, na verdade? Que na verdade não é uma prostituta, ela é descendente da realeza do castelo lá do gelo, que eu esqueci o nome agora. Infelizmente. Tem teorias que dizem que esse sangue que a mulher fica te trazendo. Cainhurst. Cainhurst, justo. Tem boatos teorias, né? Complementando tem um pensamento que. Teorias que dizem que esse sangue que essa mulher fica te dando periodicamente na igreja principal é sangue menstrual, né? Dela. Eu não duvidaria. Caralho. Eu não duvidaria. Mas, continuando, a parte que realmente mexeu comigo nem foi essa de mandar o pessoal pra um lado, eles morrerem, mandar pra outro e dar merda, de todo jeito dar merda. Existe um NPC nesse jogo, logo quando você entra na cidade antiga, ele fica numa minigun, por assim dizer. Ele fica numa metralhadora giratória em cima de um prédio, atirando em você, e a todo instante ele fica dizendo: vai embora, volte, você não tem o que ver aqui. E se você conseguir passar sem matar os monstros, se não me engano, e chegar até ele e conversar com ele fala uma coisa pra você que foi o que plantou a dúvida em mim. Ele diz: tá, você tá matando até agora, por que você está matando? Aí eu já fiquei, o que é que ele quer dizer? E depois ele começa a falar: e se os monstros que você mata não forem monstros, forem as pessoas dessa cidade, e você é o que está afetado com a caçada? Eu lembro disso aí. Se você for o monstro. Aí, de novo, o jogo colocando você pra pensar. Pois essa jogada dele, eu comecei a pensar, porra, será que o discernimento que eu tenho, será que o que eu vejo dessa caçada, o que me impõe, é realmente o certo? Aí eu comecei a me empolgar para descobrir o que era a história. E assim, é um conto de horror que poderia estar num livro de Lovecraft tranquilamente.
Cara, o próximo jogo aqui da lista que eu tenho aqui me fez, assim, definitivamente entender por que eu não jogo games de terror com tanta frequência. Que é o Outlast. O 1 especificamente. Cara, eu por vezes tentei jogá-lo. Eu joguei até uma determinada parte, mas assim, eu lembro até do dia e da hora no jogo, assim, que me fez desistir de jogá-lo, que foi quando você tem uma parte que você tem que ativar um gerador e você desce no elevador e é tudo escuro, cara. Tu parou nessa parte? Parei, porque 10 minutos. A sensação de impotência é monstruosa. O que me dói muito nesse jogo, cara, é essa acentuação da sua impotência. Você é feito pra fugir e se esconder, sabe? E cara, eu correndo no escuro da porra, bicho. Aí abria a porta, fechava a porta, entrava embaixo de cama, o bicho entrava no quarto e ficava rodando assim, fungando, procurando você. Eu, caralho, cara. Era tanta tensão que eu tinha azias e refluxos inacreditáveis, doido. Eu não dava de caralho, bicho. Era o personagem, sabe? Tomando dano e tu também, né? Frescura, frescura. Pro corrosão, ele que filha da puta aí. Agora eu vou te dizer. Se tu parou de jogar essa parte, eu acho que tu parou, assim, antes de estragar o jogo. Porque eu acho o Outlast um jogo fantástico. O gameplay dele é muito legal. Isso de você não vai bater de frente com os inimigos, você sempre tem que se esconder. É um jogo que ele... Você vai bater de costas, né? Você é mais stealth do que qualquer outra coisa. Que eles vão lhe foder, né, bicho? Agora, tipo assim, o final do jogo, na minha opinião, ele tipo assim, o jogo constrói toda uma temática, todo um cenário irado, que você sente medo pra caralho, e no final ele destrói esse cenário em 1000 pedaços, porque... Tu sabe como é que é o final do jogo? Você chegou a jogar até o final, ou pelo menos viu o final do jogo? Eu joguei. Acho que tá com tempo já. Cara, mas pode falar aí. Na minha opinião, é uma merda, porque eu achei anticlimático. Total. Tipo assim, o que era pra ser um jogo focado talvez no sobrenatural, ou até mesmo só na questão da insanidade humana, ele desce em determinado momento, tem uma facility lá embaixo, né? Tem tipo uma instalação que ele descobre que está acontecendo um experimento e que a sombra que persegue ele durante todo o jogo nada mais é do que o resultado de um experimento de um médico tipo nazista, e que existe um ser humano que está sendo manipulado por essa sombra, e a missão final basicamente é você matar esse ser humano, né? E quando você mata esse ser humano, que era o ser humano que a sombra controlava, a sombra entra dentro de você, né? Tanto que o final do jogo a sombra se apossando do seu corpo, você é metralhado no final do jogo, só que você não morre porque a sombra lhe mantém vivo, né? Ela mata todos os inimigos e percebe-se que você agora é um novo hospedeiro. Então, assim, toda a trama que foi construída, todo o cenário que era muito fantástico do jogo, pra mim, foi pelo ralo nesse momento, sabe? O que não tira o método do jogo ainda, né? Boa parte do jogo, 90% do jogo ainda é excelente. Continuar essa parte aí que o Dudu tá dizendo, tem muito medo. Eu lembro na época que a gente tava tentando fazer um canal, gameplays e tal. Rapaz, foi o grito mais feio que eu já presenciei na minha vida. Foi o grito desse homem jogando esse Outlast. Meu Deus do céu, bicho. Aquele grito agudo assim. Little Girl. Eu lembro dessa porra aí. E o pior, cara, foi 2 minutos, assim, foi 1 minuto antes de começar a gravar, sabe? Eu tava jogando ali um pouquinho antes da gravação pra tentar, sei lá, me acostumar com a atmosfera do jogo. Eu tava jogando ali. Aí a gente tava ajeitando o setup pra começar a gravar. Aí quando eu dei esse grito, bicho, faltava 2 segundos pra eternizar ele aí na internet. Mas graças a Deus não pegou, mas eu lembro dessa merda, doido. Cara, que jogo miserável da porra. E não satisfeito, assim, com toda essa atmosfera do 1 e tal. Aí o que eu acho, como eu já mencionei, foda é você não poder bater no bicho, cara. Por exemplo, a gente já falou de Dead Space. Dead Space dá medo? Dá medo. Mas você não é impotente. Você consegue... O Isaac lá, ele tem armas. Ele consegue revidar. Você entra num cenário novo, você limpa se você quiser. Você vai e empurra a bala na galera. E no Outlast, cara, nem no 1 nem no 2. No 2 especialmente, assim, você não
não tem o que fazer, cara. Eu zerei, entre aspas, o 2. Eu já tinha jogado, mas não tinha finalizado. Mas dessa vez um amigo meu fez live de toda a gameplay, eu acompanhei, sabe? Cara, é triste, bicho. Como eu já mencionei, eu sou uma pessoa que entra muito no game. Por exemplo, eu tô jogando um FPS aqui de competitivo, eu fico com raiva quando o cara me mata, sabe? Eu sou o boneco, de verdade. E no Outlast, cara, o grito que eu dei, vai ter o clipe aí na descrição. Eu tava assistindo pela live com atraso, mas eu tava no Discord com ele tava mutado no Discord. E foi um medo, como poucas vezes eu tive na minha vida, porque o cara correndo pra cima de você, assim, nas suas costas, é uma das coisas que mais me assusta em games de terror, sabe? Aquela sensação de eu vou me virar e vai ter um bicho assim com a cara em cima de mim. Pronto, cara. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela porra daquela bruxa do Outlast 2. Ela vinha correndo atrás do principal lá, que eu esqueci o nome agora, cara. E ele vira assim, a câmera ela tá em cima, bicho, mas com aquela porra daquela picareta. Caralho, mano. Rapaz, o susto maior que eu vi desse jogo aí, acho que foi top 3 maiores sustos que eu já presenciei na vida, cara. Marcelo jogando esse Outlast 2 aí no stream. Eu não sei se tu comentou aí, mas acho que não. Ele tomou um susto, cara, que o susto foi tão grande, mas tão grande que teve um delay entre o susto e a reação dele, cara. Ele entrou em choque. Ele ficou em choque assim. Eu lembro disso aí. Ele ficou em choque assim por uns 15 segundos. Depois ele botou a mão no peito. Acaba ele entrou em choque, bicho. Eu vi esse vídeo. Esse aí tu bota aí na descrição, Eduardo, se tu achar. Vou colocar. Meu amigo, esse daí, o cara, acho que se o susto fosse 10% maior, acho que ele tava morto. Meu contato com Outlast foi bacana. A primeira vez eu peguei ele na Steam, R$1 todinho, tava estragado nesse dia. E vou jogar Outlast. Aí meu computador, ele era assim um computador da Xuxa. E não tava muito bacana, mas não, vou deixar pra depois. Quando eu troquei a máquina, eu instalei novamente e fui testar. Com 10 minutos de jogo, eu já sentia que meu coração tava batendo no dedão do pé. Eu comecei a olhar, não, esse jogo assusta muito. Olhei pra minha mulher, isso aqui, Tânia, isso daqui assusta. Como é que tu tem medo de um joguinho de computador? Tu não tem vergonha nessa cara, não? Um macho desse tamanho com medo? Então joga aqui. Eu jogo mesmo. Sentou, abriu a porta, viu o primeiro soldado empalado. Quando o soldado fez: ei, minha senhora, você quer um cartão da CIA? Meu amigo. A mulher jogou o mouse pra cima, a cadeira foi pro outro lado, ela saiu correndo pra um lado, a prima correndo pro outro. Ah, meu Deus do céu, o capeta tá saindo da tela. Vou botar um VR aí. Essa parte aí que você passa e o cara, ei, pelo amor de Deus, me ajuda. O cara vai tomar no cu, no começo do jogo. O cara tá empalado, faz assim, bicho. Cara, nunca mais ela chegou perto desse jogo. O gameplay de Outlast, esse lance de você ter que ficar alternando entre a câmera pra poder enxergar no escuro e ter que administrar a bateria da câmera, ter que encontrar novas baterias, porque senão você fica literalmente às cegas no jogo. Eu acho isso muito legal, sabe? Acrescenta assim uma camada de medo absurda, porque você já tem medo dos inimigos do jogo, que tipo assim, se eles te pegam, você volta já do checkpoint. Você tem poucos hits, né? Tipo assim, tu pode levar talvez uns 2 golpes antes de você ter que voltar pro checkpoint. E dependendo do inimigo, né? Isso, exatamente. E às vezes nem isso. Então, tipo assim, você já tá preocupado, tu tem que ficar olhando direto na bateria da câmera, você tem que ficar de olho nos inimigos, tu tem que procurar fazer a exploração do jogo. E, tipo assim, essa alternância entre você ficar usando o night shot da câmera e tá no escuro, eu acho muito foda, sabe? Você, nas horas que você se esconde dentro do armário, olhando só pela frestazinha, vê o cara entrar na sala que você tá, ele pode abrir o armário e lhe pegar, ou pode simplesmente olhar e decidir ir embora. Tipo assim, gera um medo do caralho, sabe? Eu acho que dos jogos recentes de terror, o Outlast, assim, trouxe algo novo, sabe? Quando fizeram ele. Acho muito legal quando eles priorizam que você jogue mais stealth
você se esconda mais, assim como é o Amnesia desse jeito também. Eu acho muito mais legal do que, enfim, se você dá uma arma pro personagem, tu tá dando alguma capacidade para ele se defender, né? Se você não tem nenhuma arma, se você não tem como revidar, tu tá completamente à mercê do jogo. Então, corra, sobreviva. Essa sensação de incapacidade, de fraqueza mesmo, é realmente o diferencial do jogo. Você tem no Resident Evil que você tá armado até os dentes, principalmente se for o 6. Só não tem a jogabilidade que presta. Mas você tem muitas armas. No Silent Hill, mesmo você não tendo um sistema de luta bacana, mas você tem alguma arma, dá pra você fazer alguma reação. No Silent Hill tem 3 melee e 3 armas normais. Pois é, e no Outlast, como você não tem nada, você literalmente é um incapaz de se defender. O seu personagem, até na lore do jogo, diz que ele não sabe lutar, que ele não é um guerreiro, ele não é um soldado, ele é só um jornalista. Um investigador, né? Pois é. Isso daí, se você prestar atenção nisso, você já vai com aquela atenção. Porra, eu não consigo fazer nada. E todos os monstros que você encontra, todos os monstros não, todas as pessoas que no fim das contas, todos os pacientes que você encontra no primeiro jogo, qualquer um pode lhe matar. Você é um franzino contra um monte de paciente tomador de whey protein no café da manhã. Todo mundo lhe mata com uma facilidade extrema. Isso no primeiro jogo. E eu acredito que o que piore, o que agrave mais a situação é a sensação claustrofóbica que os ambientes lhe passam. Todo canto que você quer ir tem algo para você esbarrar, tem algo para impossibilitar a sua passagem, ou algo que você tem que desemperrar, empurrar uma estante que vai fazer muita zoada, tudo. Tem umas partes que você tem que passar entre 2 estantes e você já tá correndo do inimigo. Então, o cara tá correndo atrás de ti, você tem que chegar na estante, tu tem que entrar nessa estante que o inimigo, o personagem protagonista, ele vai se mover bem devagarinho pra chegar do outro lado e tu não sabe se vai dar tempo porque já tem um cara no teu pescoço. Cara, quando tu chega do outro lado, tu, puta que pariu, bicho. Tipo assim, é um alívio e ao mesmo tempo um medo contínuo, né? Tu sabe que mais pra frente vai ter outro cara, vai ter que se esconder, enfim, eu acho muito massa o gameplay do jogo. Don't touch that dial now, we're just getting started. Retrieve, you can't trust the tap water. O Outlast, ele também usa um recurso que eu acho bacana, a maioria dos jogos de terror utilizam, que eu digo que é que nem quando você vai levar uma surra dos seus pais. Que você vê a mão levantando, você tá vendo, o medo da porrada é maior do que a porrada em si, é pior do que a porrada. É esse momento que você diz, pronto, ficou calmo, tá tudo calmo, você não relaxa, porque você sabe, porra, ficou calmo pra piorar a minha vida depois. E o Outlast, ele faz isso maravilhosamente bem. No 2, por exemplo, eu lembro que tem uma cena que você passa por uma cidade, um vilarejozinho, e você vai passando e tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, o povo tá sentado. Quando você menos espera, do nada, do meio do escuro, vem saindo aquela mulher com aquela picareta querendo seu corpo nu e acabar com sua raça. Aquilo ali já acaba o seu dia. O Outlast 2, ele consegue piorar a sua vida de uma hora para outra, assim, muito rápido. E é esse negócio, ele lhe dá uma calmaria para depois lhe dar um tapa grande, um susto grande em alguma coisa. Risada de nervoso aí, viu, de medo. Eu tô lembrando aqui, bicho. Isso aí, doido. No Outlast 2 tem uma parte que você vai ligar um gerador que você cruza todo um campo. No campo não, uma parte lá do vilarejo. Você entra, sobe. Aí você liga o gerador e nessa hora você passa por um inimigo que ele é meio inerte. Ele só te ataca com a mulher se você chegar bem perto. Se você passar assim ao largo dela, não dá em nada, ela fica lá parada. Aí você sobe a escada, passa por ela, a vagabunda. Aí vai lá, liga o gerador e você, pela janela da sala que você está, você vê as luzes do lugar acendendo e tal, beleza. Aí você vira pra porta assim, e caralho, a vagabunda tá lá, é aquele jumpscare. Bah!
Puta, mano. E o jogo é repleto disso aí, cara. O Reinaldo falou aí, você foge e tal, e está envolto na atmosfera do jogo, tá bem presente. Não só isso, cara. Os inimigos, eles são filhos da puta. Tipo, você correu e se escondeu num barril, assim, fez a curva e entrou no barril. E assim, antes dele... Ele não viu diretamente você entrando. Mas quando ele olha, ele sabe que você correu por ali, ele dá a curva, ele... Imagina que você tá no barril, ele vai direto lá, ele tira de dentro da água, onde você tiver. Isso é foda, cara. Puta, é de você jogar o teclado e o mouse pra cima assim, vá tomar no... Nossa. Começa sempre, o checkpoint é sempre no início, por exemplo. Tem uma parte, você tem que fazer e ligar o gerador. O checkpoint é sempre no início. Você sempre tem que passar por todos os inimigos de novo, fazer todo o circuito até ir lá. Aí ativa o circuito, todo o percurso, ativa o que você tem que fazer. É basicamente isso, os blocos. Aí você faz isso, volta, quando você volta vai ter uma parte que agora você vai progredir pro outro bloco. Aí o jogo é com recortes, assim, sabe, de partes do mapa. Aí você vai nessa outra parte, você tem que fazer outra coisa. Arrastar o móvel pra subir no negócio, arrastar uma parte dentro de uma oficina. Aí você, sabe, e tudo isso, esse vai e volta, envolve a presença de inimigos e você tem que se esquivar, se esgueirar. E às vezes é pior, porque tem aquela porra daquela bruxa desgraçada que não morre, ele acompanha o jogo inteiro, doido, e morre de uma forma meio imbecil lá, quando ela morreu. Eu achei bem fraco, sabe, a morte dela, mas enfim. Eu até gostei. Quando ela morreu a primeira vez, eu tinha achado, pô, já morreu a primeira vez, né? Eu voltei pra ela morrer de novo, só pra ter certeza que ela ia continuar morta. Quando ela morreu a primeira vez que eu joguei, que eu vi a morte, eu fiquei, porra, que negócio ridículo. Uma morte assim tão do nada. Da segunda vez eu já fiquei olhando pra cima. O que é que acontece pra ela morrer? Caiu uma viga, né? Cara, não lembro agora o que é. Caiu um negócio transpassa. Caiu um raio e transpassa ela. Caiu um raio na cruz da igreja, quebra onde a cruz estava presa e a cruz cai que nem uma espada em cima dela. Ah, é verdade, é isso mesmo. É isso aí. Cara, eu podia repetir aquela cena o resto do dia. E eu fiz isso pelo menos por uns 2 minutos ainda, indo e voltando ela morrer. Eu lembrei aqui de uma parte do jogo que é assim, ela não passa pelos lugares que você se abaixa e levanta do outro lado. Por exemplo, tem uma cerca, ou uma cerca de madeira, e tem uma parte da cerca de madeira quebrada, você entra por baixo da cerca e dá assim uma volta, e meio que corta caminho pela cerca, ela não passa pelo mesmo buraco que você, ela dá a volta. Aí tem uma parte que... Mas eu vou lhe dar uma dica, viu? Não fique muito perto, não. Escuta, tem uma parte que eu tava vendo. O cara passa por debaixo da cerca, ela vai dar a volta, né? Aí o cara pega e volta, aí fica nessa fuleiragem de vai. Tem uma hora que ela fica pistola e começa a quebrar a cerca, tá ligado? Aí fudeu o Bahia, corre negão. Eu nunca vi ela quebrar a cerca, mas comigo aconteceu uma coisa que eu fiquei nisso, eu tenho que ir pra lá. E passava, ela vinha e eu saía correndo pro outro lado. Teve uma hora que eu voltei, consegui fazer o objetivo, voltei na hora que eu fiquei atrás da cerca. Vem, rapariga, pega agora! Só vi aquela mãozona puxando a perna do cabo por baixo da cerca. É, bicho, é verdade. Na hora que ela puxou, não, desgraçada, eu sempre te amei. Rapaz, foi a morte que eu fiquei mais consternado no jogo, porque ela estourou os ovos do meu personagem, cara. Caralho, doido. Ela bateu com a porra da picareta que a visão do personagem foi olhando as pernas dele aberto no meio e o buraco no lugar onde deveria ter alguma coisa. Matou... Puta, bicho. Rapaz, ele pode nem ter morrido, mas foi o mesmo que morrer. As mortes são meio gore, viu, cara? São bem gore nesse jogo. É massa. Eu acho que ela arranca os ovos. Pior se a pessoa arranca os ovos e solta o cabo assim, pronto, vale. Não, homem. Peraí, me mata aqui, homem. O objetivo do inimigo do jogo era capar o personagem, depois que ela capa, eu te vejo no 3, valeu. É desmoralizar você, o cabo no 3, agora eu vou matar essa vagabunda. Cadê ela aqui? Ave Maria, nem me diga. E o pior, viu? Esse meu colega que zerou o
o Outlast 2, eu disse, se você zerar o 2, eu zero o 1. E agora eu tô devendo, cara. E vou zerar em live, vai ser uma maravilha, viu? O 1, pelo menos ele é curto, cara. O 1 dá pra você jogar e terminar ele rapidinho, sabe? Ele deve ter o quê? Umas 6, 7 horas no máximo. Caralho, sofrendo 6, 7 horas. Vai ser maravilhoso. Um jogo curto pra zerar em 6, 7 horas é Zelda que você zera achando graça, entendeu? Que nem o Bruno aí, chama teu primo pra ficar atolado. Aí. Pronto, vou zerar em live. Agora aí ajuda, já resolve. Nós falamos muito no gameplay aqui, mas uma coisa interessante, até o lore do jogo é muito bacana. Dos dois. Eu particularmente, eu gostei mais do 2 do que do 1. Por quê? O 1 ele tem essa pegada sobrenatural, e acaba que no final ele quebra as próprias pernas, dizendo que tudo é experiência. No 2 ele tem essa ligação com o primeiro, só que a temática do jogo inteiro, essa questão de fanatismo religioso, ele me passava um incômodo maior do que o primeiro jogo. Ele... Tudo nele é muito gore, é muito fanatismo. Se você for acompanhando todas as coisas que tem para filmar, você vai vendo os trechos da Bíblia do Papa que eles têm lá, do Gordão, que é revoltante. E eu lembro das últimas cenas, quando a criança nasce, o Papa olha assim, olha, minhas crianças eu matei e essa é sua, se vire, mate ela, dê um jeito. E você já fica, porra, que raio de conselho é isso que o personagem está escutando? E você vai o jogo inteiro achando, porra, é fanatismo religioso, é isso, e sempre tem aqueles flashbacks para a escola. Que quem prestou atenção vai notar que o seu personagem, ele é atormentado por algo do passado. Que ele poderia ter impedido e ele não fez. Que a menina que ele era muito amigo e que gostava e tudo mais, ela era abusada sexualmente, pelo que tudo indica, por um padre da escola que eles estudavam. E o demônio, é verdade. E o demônio que lhe persegue no jogo inteiro, ele tem uma marca no rosto, como se o rosto dele fosse queimado. E quando você vê a foto do padre na escola, o padre tem a mesma marca do monstro no rosto. Os pensamentos do personagem é que criam esses demônios. Ele praticamente imaginou muito do que acontece em alguns momentos. É uma história meio louca, mas que no fim das contas ela tem até um nexo dentro do contexto dela. Agora, eu não sei como eles fizeram para encaixar que a empresa do primeiro tem envolvimento com os acontecimentos do segundo. Porque eles explicam em umas revistas que eles lançaram, mas eu nunca cheguei a acompanhar as revistas. Bom, galera, então é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do papo sobre terror. Eu, particularmente, me envolvi tanto no papo que tive até susto aqui no meio da gravação. Caiu um negócio aqui, quase morri. Mas foi massa, cara. E espero também que você tenha gostado da ambientação aí que eu fiz e tal, que para você imergir no clima do terror de Silent Hill e dos outros jogos, tá bom? Então é isso aí, até a próxima semana. Lembre-se de conferir a descrição, lá terão links e imagens, enfim, coisas para complementar a sua experiência aqui com Drop Frame, beleza? Valeu, um abraço, fiquem com o Capiroto. Pronto, boa, o Capiroto é melhor. Pyramid Head. O Pyramid Head, pronto. Abraçado, falou. Valeu, galera. Valeu, é isso aí, até a próxima. Valeu, pessoal, pelo programa de hoje. E não esqueça, a novidade é que a gente se você está ouvindo esse programa agora, você já pode achar tanto esse, como todos os episódios antigos também nos agregadores, né, de podcast. No Google Podcast, o Deezer ainda está em processo de aprovação, está no iTunes já confirmado, o Castbox, Pocket Cast, o que mais, Eduardo? Cara, basicamente agregadores que puxem do iTunes você vai conseguir baixar, então
Se a gente não mencionou o agregador que você usa, pesquise que ele provavelmente vai conseguir puxar do iTunes o Drop Frame lá pra você, beleza? A gente vai, essa semana também vai enviar pra mais agregadores pra aumentar o nosso alcance. Valeu, galera. Joguem FIFA. É maravilhoso, né? Joguem, é ótimo. Valeu, galera. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Quando eu era pequeno, cara, eu acho que foi o jogo que triggerou esse meu medo de jogo de horror. Terror. Quando meu pai me comprou a porra daquele Mega Drive, bicho, eita, caralho, vim Sonic na caixa, meu irmão. Aí quando meu pai ligou o jogo, era aquela Altered Beast, bicho. Oxi, doido! Meu amigo falou, não sei por que eu tive medo daquele jogo. Mas aquele é muito macabro, porque uma criança esperando ver Sonic, aí vem aquela atrocidade, aquela voz gutural gritando pra você se levantar da sua tumba. Mas é porque o chip de áudio do Mega Drive era muito ruim, não era legal. Ei, Ney, não escolhemos pro Mega Drive não, deixa o bichinho. Mas aí, tipo assim, tu ia jogar o Altered Era mais ou menos assim, ó. Isso, exatamente, tu não conseguia entender o que ele falava. Tinha uma comunidade do Orkut que era tinha um tópico, que era só pra falar do que as pessoas ouviam quando o personagem se transformava, né? Que era Rise from Your Grave. O que ele fala no começo do jogo, na parte inicial também, ele fala Welcome to your doom. Tem um amigo meu, o Daniel, o Bruno, da França, que quando ele era menor, ele escutava É o cu da Madonna. Alô? Pra tu ver, tipo assim, a qualidade do áudio era péssima. Ei, cara. Era um ralado acho que pra você entender, você tinha que ser desenvolvedor pra saber, tá ligado?